Deus, tá difícil, Deus. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Olha isso, às vezes eu bem que eu quero, não consigo fazer. O mal que eu não quero eu faço, preciso de ti. Não posso permitir que além da carne até em mim. Quero mover o Espírito fluindo sempre em mim. Vai, diga, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Forte, vai. Eu não vou desistir. Vai, eu quero. Vai, eu quero viver em ti. Vai, eu quero viver em ti. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Vai, eu quero viver em ti. O pecado eu já não quero mais. Eu vou crucificar meu eu. Eu vou crucificar meu eu. Quero ser luz aonde eu for. Em Cristo sou mais que vencedor. Eu vou Bom dia. crucificar meu eu. Esperando as pessoas entrarem um pouquinho. Aonde eu for, em Cristo sou mais que vencedor. Somente com o Espírito Santo. Bom dia, Carol. Paz de Jesus, amor de Maria. Somente com o Espírito Santo. Prazer ter você aqui. Espírito Santo, agora vem. Eu quero ser um homem novo. Eu quero Bom ser dia. um homem novo. Vai, Bom vai, dia, quem tá entrando. Espírito Santo, agora vem. Eu quero ser. Espera só um minutinho rapidinho, tá? Eu quero ser um homem novo. Vem, Espírito Santo, agora vem. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser um homem novo. Vem, Espírito Santo, agora vem. Eu quero ser um homem novo. Eu quero ser um homem novo. Pai, eu quero viver em ti. Pai, eu quero viver em ti sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu não quero mais voltar pro mundo, Pai. Pai, eu quero viver em ti. O pecado eu já não quero mais. Vai acolhendo essa música, essa mensagem. Como São Paulo diz, eu vou crucificar meu eu, vai. Eu vou Crucificar meu eu. quero ser luz aonde eu for. Em Cristo sou mais que vencedor. Você quer ser luz ou você quer ser treva na vida do outro? Eu quero ser luz, e você? Responde aí. Aonde eu for, em Cristo sou mais que vencedor. Devemos ser luz na vida do outro, não treva, né? Aleluia. Em nome de Jesus você é vencedor. Proclame isso, que você é vencedora. Tá difícil vencer esse mundo, gente. Tá difícil vencer o mundo, mas com a graça de Deus você vai conseguir. Eu creio. Você vai conseguir. Você vai vencer. Você vai ultrapassar. Você vai conquistar o céu. Você vai conquistar a glória. Ô, glória. Vale a pena voltar para Deus. Pega os teus braços. Aleluia, Deus. Vamos entrando na presença de Jesus. Vai dizendo no fundo do seu coração: quero voltar para Ti.
Respira fundo. Vai dizendo, pecado eu já não quero mais, eu não quero mais essa vida. Deus está te abraçando. Oh Deus, nos abraça. Eu voltei para a tua casa. Aplaude o Senhor. Que gostoso sentir esse abraço de Jesus carinhoso, né? Bom dia, você que está aqui, você que vai entrar ainda. Hoje é dia 28 de dezembro. Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu nome é Luciana Azevedo, eu moro em Adamantina. Para quem não me conhece, vai entrar depois. Eu vou começar me apresentando. Eu sou pedagoga, sou missionária e levo a palavra de Deus, principalmente para as mulheres, né? As mulheres guerreiras, mulheres que eu falo que são mulheres borboletas. Vocês vão entender por quê durante essa live. Eu trato as pessoas, as mulheres que gostam de transformação de vida, que se dedicam para isso. Eu as trato de mulheres borboletas. E aqui você vai conhecer um pouquinho da minha história, tá? Eu sou casada com o Luciano, vai fazer 19 anos. Nós temos 3 filhos aqui na terra: Gabriel, Pietro Rafael e um bebezinho, João Miguel. Nós temos 2 Marias no céu, Maria de Fátima e Maria das Graças. E aos poucos eu vou me conectando com vocês, contando a minha história. Eu sou professora, mas agora nós estamos no período de recesso, né, de férias. E eu pretendo ano que vem, não sei ainda se eu volto a lecionar ou se eu continuo trabalhando na minha empresa de marketing digital, né? Então hoje eu tô aqui porque eu decidi. Então assim, a gente tem uma frase do Monsenhor Jonas Abib que fala assim: Deus tem uma missão para você. Ela é só sua. Se você não se realizar, se você não a realizar, ninguém poderá realizá-la em seu lugar. De novo, Deus tem uma missão para você. E ela é só sua. Você sabe o que é. Você tem conhecimento da sua missão. Você está pensando nela agora. Deus tem essa missão. Ele te deu, ela é sua. Pegue. Só que o que você vai fazer com ela é o que vai. Ninguém vai poder fazer por você. E a sua decisão é o que você vai fazer com ela. Você decide fazer o que com essa missão que Deus te deu? Guardar para você? Eu vou contar rapidinho minha história sobre essa missão. Quando eu me formei, né? Quando eu me formei professora, eu fiz pedagogia. E nesse período, nesse processo de educação, eu fui trabalhando, fui estagiando na creche, fui estagiando em troca da faculdade, né? Então eu trabalhei mais de 1 ano na creche, cuidava de crianças de até 3 anos. E depois, num segundo momento, que eu voltei para a creche, foi para cuidar de bebezinhos no berçário. Eu ficava com 12 crianças sozinha. Estava em falta de funcionário nessa época. E nesse período, eu fui chamada para dar aula e ganhava mais, né, para cobrir uma licença. E aí eu fui. Então eu fui adquirindo experiência. E no período que eu fiz magistério, eu fui substituindo no EJA. Então aí já tem, todos os estágios. Então foi na educação infantil, né, que é o ciclo 1, que começa ali na creche. E depois
educação, o ensino fundamental, PEB 1, né? A experiência nesse lugar, nessa escola. E à noite no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então ali ficou. Aí quando eu fiz faculdade, eu trabalhei 2 anos no presídio. Então eu dei aula na penitenciária, na cidade de Lucélia. E ali foram 2 anos trabalhando. E eu trabalhei, lá eu dava aula de língua portuguesa e dava aula de geografia. Então eu ainda estava cursando pedagogia, né? Fiz um processo seletivo e fiz uma classe e teve uma seleção, né? E aí também passou pela entrevista e teve mais a segunda fase, que foi com os diretores, né? De educação, o diretor geral, para trabalhar nesse lugar, na penitenciária. E uma vez que você está lá dentro, você tem muitos benefícios do Estado. Então eu tive oportunidade em 2002, tá? De fazer muitos cursos. E nesses cursos eu fui adquirindo experiência, amadurecendo. E aí eu fiz um curso, uma formação, hoje é chamado coach, né? Mas naquela época era multidisciplinares, né? Que era palestrantes, porque ensinava e multiplicava, né? Então, assim, eu dava palestra de DST/AIDS, drogas, direitos humanos e cidadania dentro das penitenciárias. Então, assim, foi uma experiência muito grande. Foi ali que eu comecei em 2002, já tem 20 anos. Foi ali que eu comecei a minha oratória. Eu tinha 18 para 19 anos, né? E assim, a minha jornada como missionária começou ali. Só que eu não sabia, porque eu era jovem, né? Eu era nova ainda, não tinha namorado, então eu não tinha conhecido meu marido nessa época. Então, assim, a gente vai aprendendo. Aí nesse processo, depois que eu me formei, né, na pedagogia, eu fui embora para São Paulo, fiz o meu primeiro concurso em Osasco, e lá eu fiz uma prova numa sala com 120 lucianas. E aí eu passei em Osasco, só que muito longe, era muito longe. Eu morei em São Paulo um tempo, só que eu não lecionava. E aí com o tempo eu fiz uma formação lá em Campinas de manicure mesmo, rápida, né? Porque eu estava procurando emprego, fui para Campinas, na casa de uma comadre, fiquei um período lá, que eles me acolheram. Fui para Curitiba, na casa da minha irmã, quando ela morava lá. E assim, a minha vida, quando eu voltei, eu fui trabalhar num caixa de supermercado. Fiquei 2 anos trabalhando num caixa de supermercado. Depois fiquei desempregada e comecei a fazer unha. E nesse período que eu comecei a fazer unha, eu já tinha um diferencial, que era a arte nas unhas, né? Então, como aqui ninguém era muito novo, né? E eu era jovem, eu fui buscando mais conhecimento sobre isso. E então eu fiquei conhecida por ter esse diferencial. E fui me aprimorando as técnicas, Só que naquele período eu era uma pessoa muito orgulhosa, então só eu queria ser, só eu queria ter. Então eu fiz os melhores cursos, as melhores formações. E eu tinha, assim, muitos clientes mesmo, muitos clientes. Eu abri a primeira esmalteria na esquina da Casa das Noivas, ali no centro da cidade, na rua da prefeitura. Então foi o primeiro salão de unhas que teve. E assim, foram 15 anos de jornada. Só que aí no final da minha jornada, quando começou em 2017, que eu comecei a apanhar no período da minha conversão em Cristo, foi quando eu comecei a minha jornada. E aí eu reconheci que tudo que eu tinha de talento não era meu, era o que Deus me deu. E aí eu comecei a multiplicar esses talentos, porque Ele cobrava muito de mim. O que eu falo para vocês é a missão. Você descobre sua missão. Essa missão de multiplicar, essa missão de... Bom dia quem tá entrando. Bom dia, Fá, meu amor. Ah, minha amiga linda. Oi, querida. Olha lá.
tem mais gente entrando aqui. Eu tô contando um pouquinho da minha trajetória profissional, tá? Então, eu fiquei 15 anos. Só que nesses 15 anos eu quis fazer a diferença. Eu quis cumprir minha missão. Eu falo que eu já cumpri minha missão. Por quê? O que eu fiz com tudo que Deus me deu? Com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento nessa área profissional que é manicure e pedicure. Eu distribuí talentos. Ou seja, eu formei mais de 100 mulheres. Eu capacitei essas mulheres. Eu montei esmalteria. Eu assessorei esmalteria. Eu sou fundadora. Eu fiz um congresso regional de esteticista de unha dentro da universidade. Eu fazia um curso de estética e cosmética na universidade, Unify, e lá eu tive o privilégio de poder realizar esse primeiro congresso regional de manicures. Então, assim, gente, tudo que eu quis fazer, tudo que Deus me capacitou para fazer, eu consegui fazer e realizei em 15 anos, porque foi a missão que Deus me deu. A missão é mesmo que um propósito. Quando você tem algo que Deus dá em suas mãos para você fazer, você vai fazer, você vai realizar e você vai encontrar o seu propósito ali mesmo, naquela missão. Ou se você não encontrar o propósito, ele vai te encontrar. Porque você vai estar fazendo o melhor naquilo. Quando você faz bem feito e melhor naquilo que você nasceu para fazer, você é muito bem sucedida. Oi, Thaís, meu amor. Ó, então, assim, em 2019, quando veio a pandemia, 2020, então em 2019 eu realizei esse congresso. Em 2020, eu já tinha convocações por causa desse congresso que eu realizei. Eu estava fazendo podologia. Na Unify tinha um curso de podologia dentro da estética. Então, assim, quando a gente estava fazendo, eu fui chamada, convocada por uma empresa de educador, para eu me tornar uma educadora técnica dessa empresa, né? Que eu já ia falar o nome. Para a gente formar mulheres em alongamentos de fibra de vidro, né? É uma técnica avançada, e como eu dei um congresso de estética e falei sobre essa técnica, tudo foi assim, ali foi uma semente que eu plantei. Dali veio as esmalterias que eu assessorei, entendeu? Dali veio as formações, dali veio os cursos, os pós-aperfeiçoamento, pré, pós, os cursos online, os cursos VIPs, né, de formação, de educadora técnica. Então, ali que veio a minha formação. Então, depois desse congresso, depois de formar mais de 100 mulheres, depois de, sabe? E aí eu fiquei reconhecida, e quando eu fui eu falo, alçar voos, que eu fui chamada, eu ia fazer uma formação no Rio de Janeiro, para poder levar aquela empresa, para representar aquela empresa como educadora técnica em vários lugares. Eu estava muito feliz em 2020. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia em 2019. Aí veio a pandemia em 2020. E aí eu parei, estacionei, não podia atender, né? A gente não podia atender, março, por aí. E eu já tinha os dois meninos, o Gabriel e o Pietro, o Rafael. Eles estavam em casa comigo, né? E eles estavam estudando em casa. Então eu falo assim, que eu fui resgatando o meu período assim de professora, na formação dos meus filhos. O primeiro já estava no terceiro ano, e o outro estava ainda na pré-escola, né? No ciclo 2, da etapa 2 da educação infantil. Imagina, ele pulou essa etapa, né? Eu ajudei o que eu pude em casa, mas tinha sido a única etapa que eu partilhei aqui com vocês, que eu lecionei. Eu só não tinha participado nessa etapa, que é a pré-escola, a etapa 2, né, da pré-escola. E
que eu já tinha trabalhado em creche. Foi isso que ficou para eu fiz estágio tudo, mas para trabalhar eu não tinha experiência, né, nessa área. E aí, com o passar do tempo, ensinando os meus filhos, foi voltando, eu tive aquela vontade de voltar à educação, porque eu não podia fazer unha, né, não podia trabalhar, e aí eu tinha vontade de voltar a dar aula. E aí, 2020, em maio de 2020, eu recebi uma linda profecia que eu engravidaria de gêmeas, 2 meninas. Em 3 meses eu engravidei. Mas infelizmente eu perdi uma, depois eu perdi a outra. Foi um processo que vocês vão entender aqui. Foi um estágio de 40 dias. E aí vocês vão entender os 40 dias na minha vida. Desses 40 dias eu perdi. E depois, esses 40 dias foi transformado em bênçãos. Em 9 dias eu engravidei de novo. Só que aí, 2021, eu queria dar aula. E aí eu fiz inscrição para o Estado. Eu não tinha feito processo seletivo, mas eu fiz inscrição para o Estado. Então, no início de 2021, já estava grávida de novo do João Miguel. A gente não sabia ainda que era o João Miguel. E aí nesse período eu tive impedimento do Estado. Saiu aula para mim, porém eu não pude assumir, porque naquele período todas as gestantes e todas idosos, né, maiores de 60 anos, os idosos, eles não podiam assumir sala de aula, mesmo que eram online. Eles estavam por período afastado. Então eles não iam contratar uma grávida para trabalhar, para dar aula. E aí, esse sonho em 2021 não fluiu. Eu tive que me reinventar. Só que eu não podia trabalhar, ainda mais com medo. Como assim, no meu ciclo de atendimento, eu tinha médicos, dentistas, enfermeiros, a maior parte deles, pessoas que lidavam com bastante gente pessoas da área da saúde. Era mais o meu foco, né? Não o meu foco, o foco deles em mim. Eu digo assim, que eu era escolhida por eles, né? E aí eu tinha um receio, né? Porque eu já tinha perdido pessoas, marido de cliente também, já tinha falecido. Então, assim, foi muito difícil, grávida e atender, então eu não conseguia, né? E elas entenderam e foram se afastando e Deus permitiu que a minha missão, que eu cumpri minha missão, né? E aí eu passei a gestação do João Miguel, período de 2021, focada apenas, assim, no rendimento da empresa do meu marido. Porque além dele trabalhar na usina, ele também tinha uma serralheria, uma pequena serralheria, né? E fazia bicos, porque ele saía, não tinha um período integral, né, de trabalho. Ele tem um sócio, e após esse período dessa jornada, 3 da tarde, ele começou, ele fazia os portões, né? E aí eu comecei a fazer o marketing da empresa dele. Eu montei um Facebook, montei um Instagram para eles, né? E nisso eu comecei a fazer o marketing. Eu falei, eu não tinha curso ainda de marketing digital, mas eu já sabia lidar com essa ferramenta e era a minha única saída, né? Oi, tia Sueli, bom dia. Bom dia, gente, quem tá entrando. E aí eu não tinha essa bagagem toda que eu tenho hoje do marketing digital. Foi por conta de um curso que eu adquiri. Mas antes eu não tinha, então eu tinha que me virar, porque eu tinha que ajudar o meu marido financeiramente. Então a minha renda que faltou veio dessa empresa dele. Então, assim, eu cuidava das crianças, ajudava na educação, ajudava na empresa, cuidava de casa. E quando sobrava tempo, eu atendia 2 clientes por semana, e só no período também do decreto, né? E assim, com o tempo eu não conseguia mais fazer pé, por causa da minha barriga, que estava crescendo, estava muito grande. E aí a gente deu aquela parada, né, de pé, e fiquei só na mão.
Então, assim, eu entreguei meus alicates, eu falo. Não tenho o São Paulo, que ele entrega, combati o bom combate. Eu entreguei meus alicates, eu doei. Eu falei assim, eu não quero mais. Aqui já deu 15 anos, encerrou minha profissão. E tudo que eu tinha que fazer, o Senhor sabe de todas as coisas, eu já fiz. Eu preciso de uma segurança para os meus filhos, eu tenho 3 filhos. E eu preciso cuidar da minha vida profissional, eu quero voltar a dar aula. Eu falava com Jesus dessa forma. E aí, eu comecei a estudar. Eu pegava todos os cursos gratuitos no YouTube, aquele professor de português, de matemática, todo youtuber, né, que tinha esse conteúdo gratuito. Comecei a estudar, pegava a legislação, comecei a estudar, e assim e aí eu fui estudando, e até que eu participei de concursos, passei em concursos, não para professor, passei para a prefeitura, que tava, tudo foi abrindo concurso, fui fazendo, porque eu queria uma mudança, eu queria uma CLT. E aí eu me lembro como se fosse hoje, dia 15 de outubro de 2021, eu estava amamentando meu filho, eu não tinha estudado para concurso ainda, e eu falava assim, que o ano que vem, para você ver que a boca, que nós vamos falar sobre isso hoje, transforma a maldição em bênção, né? E o que você fala, o que você profere da sua boca, são coisas boas, acontecem coisas boas. Se você proferir coisas ruins, vai acontecer coisas ruins. Então, assim, a partir do momento que eu profetizei na minha vida e proferi que 15 de outubro de 2022 eu estaria em sala de aula, aconteceu. É como se fosse uma lei da atração isso, né? Mas isso daí, cientistas, eles confirmam que a mente da gente, ela é muito poderosa. Então, o que a gente quer, a gente consegue, porque tem muito poder a mente. Vocês não têm noção do poder da nossa mente. E aí eu falei abertamente assim comigo mesma, né? E dali eu falei, mas Deus faz a parte dele, né? Mas a gente tem que fazer a nossa. Se eu não estudar, como que eu vou entrar? E aí eu comecei a estudar. Então eu ficava com meu filho enquanto ele amamentava, ele dormia, amamentava, dormia, aquele processo. E eu parava e estudava, eu ficava estudando. Resumindo, passei, né? Dezembro eu já tinha passado o processo seletivo. E justamente, gente, nessa etapa que eu não tinha experiência ainda. Só como estagiária, mas para lidar eu não tinha. Então faltava trabalhar na educação infantil, no ciclo 2, etapa 2, para eu poder fechar o meu ciclo de professor. Como eu disse, né? Trabalhei em creche, trabalhei no EJA, trabalhei com adultos do estado, trabalhei na educação infantil na primeira etapa, do 1º ao 5º ano. E assim, eu já tinha experiência de tudo isso, só não tinha experiência do Jardim SEMA, do Jardim e o Pré. E aí foi quando eu recebi a salário maternidade, porque eu tenho empresa, né, tudo. Quando dezembro foi o último mês que eu recebi. E aí janeiro saiu a atribuição de aula. E eu falei assim, que eu não teria chance de entrar. E realmente eu não tive chance de entrar, porque chamaram, na lista saiu 14 pessoas, eu era a 23ª. 23ª. E aí não chegou na minha vez. Então o que aconteceu? Então eu esperei. Fechou meu ciclo ali, em janeiro. Só que eu não tinha entregue a unha, eu falei que eu não ia voltar mais. Já tinha doado minhas coisas, tudo. E aí eu falei, eu não vou mais voltar a fazer unha, eu não vou. É uma porta que eu fechei e não vou mais abrir. Porque se eu voltasse, tudo aquilo que Deus estava planejando para mim, eu ia fechar as portas. Entendeu? Por isso que eu comecei assim com essa frase de impacto, que eu vou repetir para quem entrou agora. Deus tem uma missão para você. Ela é só sua. Se você não a realizar, ninguém poderá realizá-la em seu lugar. Então é muito forte essa frase de impacto. É do Monsenhor Jonas Abib. E aí você tem que descobrir a sua missão, que é o seu propósito, para poder fazer o melhor que você faz
naquilo que você nasceu para fazer, né? Então, e aí eu comprei o meu curso de marketing digital, comecei a estudar, fui aprimorando minhas técnicas, minhas estratégias, aprendi a vender na internet, trabalhei no mercado de afiliado. Na primeira venda, meu celular pegou fogo. E assim, as maldições podem ser transformadas em bênçãos. Então, se você ficar ali procrastinando, meu celular pegou fogo, eu não vou mais trabalhar, você está procrastinando, você não vai... Não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que transformar as coisas ruins, agradecer. É difícil, eu sei. Quando eu perdi minhas meninas, eu tive que transformar tudo aquilo em gratidão, todo aquele processo, toda aquela metamorfose em gratidão. E a bênção veio. Foram 40 dias o processo delas. Foram 40 dias que eu passei do período que veio a quaresma, que eu falei, nessa quaresma eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou fazer 40 dias em oração, assim, para eu para depois disso tudo vir uma bênção. E antes de eu terminar a quaresma, eu fui chamada para dar aula. E eu assumi dia 25 de abril. 25 de abril, para nossa religião católica, o dia 25 ele é o mês de Nossa Senhora, né, da Anunciação, que começa dia 25 de março e nasce dia 25 de dezembro, que é Jesus. Então a Anunciação do Anjo Gabriel vem dia 25 de março. Então são os 9 meses com Maria. Então todo dia 25 para nós é uma data muito marcante. E eu assumi dia 24, dia 25. Eu pisei no território, lá onde Deus fala, é aqui que estava faltando para você? Então é aqui que eu vou te dar. Então foi assim, gente. Agora que eu entrei nesse processo, que eu falei para vocês sobre os 40 dias que veio a minha transformação, eu venho com esse devocional. Quem vai me acompanhar nessa live, dando abertura hoje, nesses 40 dias que nós vamos, é um devocional, durante 40 dias, quem estiver comigo e quem passar por esses 40 dias, vai ter, eu profetizo que você vai ter uma transformação de vida, de bênção, e tudo que foi maldito na sua vida, tudo que foi proferido de maldição em sua vida vai cair por terra. Por quê? Nós vamos estar passando por um processo. Hoje nós estamos dentro do ovo. E olha o livro que nós vamos acompanhar. Vocês conseguem ver? Ó, esse livro são 40 dias, transformando maldições em bênçãos, tá? Todo dia ele tem uma oração. Por isso que eu vou estar aqui nesses 40 dias, na nossa transformação de maldições em bênçãos, aproveitando que vai começar o nosso 2023. E por que não começar hoje proferindo coisas boas para 2023? E a gente tem aquela mania, né? A gente tem aquela mania assim, gente, eu vou começar a academia, passou primeiro de... Vamos supor, quem daqui, dia 2 de janeiro já não vai começar na academia? Se tiver aberto, né? Mas muitas academias já estão abertas. Porque é modinha hoje, né? E, eu vou começar a caminhar, eu vou fechar minha boca na segunda-feira. Eu quero emagrecer, 2023 eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou mudar de profissão. Eu vou ter filho, eu vou engravidar, Todo mundo tem projetos e planos. E não é nada mal nisso. Todo mundo sonha em coisas grandes. Por quê? Porque reconhece o Deus que a gente tem. A gente tem um Deus que é lindo, um Deus que é grandioso, um Deus que é misericórdia, que nos ama e que Ele nos dá o que a gente quer. Desde que Ele dá o que convém, né? Mas aí, sabe quando você fica chorando e Ele já atendeu, né? Na Bíblia fala, tem uma passagem que Ele fala que chorou e ficou ali falando, e Ele deu, porque Ele não aguentava mais. Mas o que você vai fazer com isso é problema seu. Porque assim, você muda, às vezes Deus tem um plano para você tão lindo, e aí você desvia essa rota. Às vezes você se precipitou em casar, estou falando aqui com pessoas que se precipitou em casar, e não era o que Deus planejou para você. Então assim, você já viu o Waze? Você vai. Se você virar errado o caminho ali, o trajeto que você está fazendo,
Aí vai mudar toda a rota. Imagina que você está indo no caminho de Deus, não no caminho de Deus, no projeto de vida de Deus para você. Você está ali alinhado. E aí você, vou por aqui. Ou você se confunde com a flechinha, que às vezes ela engana, e vira antes. E o que acontece? Sai da rota, muda. Aí é uma decisão sua, né? Você se decidiu por aqui. Então você que vai colher o que você plantou. Porque Deus tinha um plano para você e você, tá bom, Deus acolheu. Você mudou o trajeto dele, tá bom. Então você vai apanhar da vida, porque você mudou o trajeto. Deus permite, por quê? Só que, gente, se a gente parou para pensar que se a gente não cair em tentação, Deus me livre e guarde, mas se a gente não apanhar num processo da nossa vida, a gente não tem maturidade. Se você, vamos supor, você está com o nome sujo, e aí por que isso? Você gastou demais. Mas a próxima vez, depois que seu nome limpar, você não vai querer gastar. Depois que você conseguir com muito esforço limpar seu nome, você não vai querer que ele suja de novo. Porque você apanhou, você ficou pedindo, se humilhando o nome do outro emprestado, cartão de crédito do outro, entende? Então assim, só que você colheu o que você plantou. Só que Deus permitiu para que você amadurecesse nisso. Então assim, nesse 40 dias, o tema de hoje, do devocional de hoje é transformando maldições em bênçãos, tá? E o jeito que você vive um dia, se você não ajustar tempo para as suas coisas, se você não focar e não ter disciplina, você não chega na sua meta. Então vamos trabalhar a sua mente, vamos juntos, vamos trabalhar a mente, vamos focar numa coisa. Eu também sou uma pessoa assim que fala, eu vou começar isso, vai dar certo, e vamos lá. Só que assim, quando eu tô numa coisa, eu foco só naquilo. Tanto é que 2022, quando eu assumi a educação, eu foquei só naquilo. Naquilo. E aí o marketing digital ficou meio de lado. E aí minhas mentorias, minhas coisas ficou um pouco assim, meio que abandonado. E aí eu tava com uns projetos aí, algumas coisas. Só que teve um momento que eu não podia me dedicar tanto ao marketing quanto à educação. E eu tinha que fazer o melhor naquilo que Deus me deu para fazer, naquela missão de educação. Eu tinha que estar bem e dar o melhor para os alunos que eu fosse ali estar com eles naquele período. Então assim, eu dei tanto de mim que meu problema é esse. Não sei se é problema, se é vantagem isso. Você se doar tanto que eu adoeci. Não sei se vocês perceberam. Eu fiquei 40 dias afastada. Então eu tive um processo. Foi um processo que eu passei. Eu tive uma síndrome de burnout, para quem não conhece, é esgotamento físico e mental. E eu passei por esgotamento físico e mental, e eu passei por psiquiatra, por psicólogo, que eu passo até hoje, psicólogo, psiquiatra eu tive alta, e fui no neuro, para saber. O desequilíbrio do meu cérebro, da minha mente, ele teve um desequilíbrio emocional. Então assim, é muita coisa. Foi semana de concurso, eu tenho 3 filhos, é casa, é família, é marido, é trabalho, é contrato que está se encerrando, o que eu vou fazer? Às vezes também o humano que grita, a ansiedade. Então eu me cuidei. Depois quem quiser, eu falo melhor sobre isso, me chama aqui no direct, que a gente se fala melhor, tá? E assim, chegou a hora de parar. Chegou uma hora que eu tive que parar. Eu parei por 40 dias. Mais uma vez, 40 dias. Então, assim, eu vivi o que deu para viver. Eu fiz o que deu para fazer. O que eu não consegui, agora eu tô assim. Eu não fico mais pensando que os outros vão pensar de mim. Agora, depois que eu tive esse chacoalhão, acho que Deus faz de propósito, por um propósito. Gente, eu tive esse chacoalhão e, cala a boca, quieta, senta, escuta, tô falando. E aí eu tive esse burnout e, parei. Quem sou, onde estou, bem assim, né? E aí eu fui. Minha mãe falava comigo, minha irmã ficou super preocupada, todo mundo.
porque achava que eu ia entrar numa depressão em quadro profundo. Porque eu fiquei fora da casinha. Era muita bagagem, deu overdose de conhecimento. Eu estudava demais, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. O meu corpo, eu falava, tô forte. Aqui dentro. Mas aqui fora o meu corpo respondeu. Então, assim, a gente não consegue. Ó, eu quero entrar em Salmos. Depois vocês pegam, tá? Salmo 89, 12. Que, bom, o Salmo, aqui, ele fala, no Salmo 89, da versão da Bíblia Ave Maria, ele fala de brevidade da vida. A vida é breve. Vocês vão ler o Salmo 89, vocês vão entender que a vida é breve. Em 89, 12, ele fala assim, ó. Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para alcançarmos o saber do coração. Chegou a hora de parar, viver o que dá para viver. E passar a viver um dia com foco e disciplina. Por quê? Aqui, quando Deus fala que a gente... O salmista fala, né? Que quando, quem avalia a força de vossa cólera, mede a vossa ira com o temor que vós é devido. Ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para alcançarmos o saber do coração. Voltai-vos, Senhor, quanto tempo tardareis? Bom, a Bíblia fala que a gente, né, a gente vai viver, assim, aqui no Salmo fala, até uns 80 anos. Mas quem tem quem depende da sua vida, né, do seu cotidiano, como você se cuida, que você vai tendo mais, vai adicionando a sua vida, tendo adição em vida. Então, assim, esse tempo, essa longevidade, esse salmo, ele fala para nós do tempo, como que você está vivendo, a sua missão, o que Deus deu para você. Você já cumpriu? Você faz alguma coisa para cumprir? Qual que é Vou ficar falando em propósito, tá tão na moda falar de propósito, né, gente? Propósito é que você foi feito para fazer, né? Nasceu para fazer. Você vai descobrindo, e quem não descobre vai vivendo o melhor hoje, e seu propósito vem de encontro com você, que você vai entender sua missão. Então, assim, aqui no livro de 40 dias, Transformando Maldição em Bênção, ele vai falar pra gente, um resumo aqui, tá? Que a gente tá pedindo transformação, né? Ó. Na verdade, isso que nós vamos ter os 40 dias é um manual, tá? É um manual de libertação. Você vai aprender que maldição não é apenas uma palavra negativa, jogada fora ou lançada ao ar, mas é o acesso do inimigo à história de uma pessoa, devido à falta de discernimento, de vigilância no uso de suas palavras. Então, vai dizer São Tiago. Vamos lá em São Tiago. Deixa eu deixar separadinho aqui. Tiago 3, Tiago 3:10. Com efeito, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios de palavras enganadoras. E agora? O que ele fala? O que nós percebemos? Abençoar e amaldiçoar são o quê? Autoridades espirituais, concedidas pelo próprio Deus. Então, ao ser humano, né? Prestaremos conta disso. Eu vos digo, lá em Mateus, então você tem que frear a língua, frear o que vai falar. Lá em Mateus 12, 36, 37. Eu vos digo, no dia do juízo dos homens, prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido.
É por tuas palavras que será justificado ou condenado. Você sabe disso? Você sabia? Existe uma solução para reverter palavras de maldição em bênção. A solução é o quê? A oração pessoal, comunitária, a oração feita com fé. Gente, você pode orar o dia inteiro se você quiser. Lava uma louça e ora. Liga um louvor e canta. O tempo que você murmura coisas ruins, você troca isso por louvor em Deus. Canta uma música, louve a Deus, né? Não tem o que louvar? Canta uma música. Não tem o que agradecer? Canta uma música. É difícil fazer esse... Vai limpando a casa e vai pensando em coisas boas, né? Vai proferindo até o que vai acontecer, vai profetizando coisas boas na sua vida. Agora, você ficar coisa ruim, você tá deixando o poder da oração, ele é grande. Então, você vai deixando coisas ruins entrando. Se você ficar murmurando em silêncio, baixinho, o inimigo você vai dando brecha e ele vai entrando na sua vida. E o que acontece? As murmurações. Sabe o que é murmuração? É louvor pro demônio. A gente profetizando e falando coisas boas é louvor para Deus, é gratidão. Quando a gente murmura falando coisa ruim, aquela mulher não sei o que, vai me pagar. Não. Isso daí é louvor pro demônio. Aí você está cantando uma música para ele, então você está chamando ele, tá? Diante dos ensinamentos, né, e orações que a gente vai ter nesse devocional, a gente não vai cair em armadilhas nesses 40 dias. Olha o discernimento. A gente vai pedir discernimento para Deus. Então, vai orando, vai pedindo discernimento. Senhor, dá-me discernimento. Por quê? Pois o demônio procura entrar pela porta fraca da nossa vida. E na maioria das vezes as brechas estão presentes no uso insensato ou diabólico das palavras. Devemos colocar nessa fraqueza nossa melhor sentinela. A gente tem que ser guarda, né? Guardião. Então a gente tem que guardar a nossa língua. O discernimento no uso das palavras nos leva a nos perguntarmos: o que eu estou falando vem de Deus? Ou do maligno? Ou de mim mesmo? Porque a gente tem a carne humana aqui também. Então, conforme você vai só abençoando sua vida, vai transformando isso em oração, vai sendo transformado em bênção. E o que acontece? As coisas boas vão acontecendo. Então, oração pessoal, comunitária, com fé, com muita fé e perseverança é a solução. Porque rezar, orar, é caminhar, transformar a maldição em bênçãos. Então, a boa palavra que você vai dar para o outro, para o seu irmão, para qualquer pessoa, ela nasce de oração, não tem jeito. Como que fica o dia inteiro orando? Tem o que fazer. Tá digitando, tá trabalhando, tá dirigindo. Ora, agradeça. Faz esse exercício. Esses 40 dias vou deixar isso aí como uma meta aí, tá? Pra gente aí nesses 40 dias, tá? Então, assim, discernimento e vigilância no uso das palavras, pra gente não cair na armadilha do capiroto, tá? Então, vamos lá. 40 dias. O que eu quero falar pra vocês dos 40 dias, que é esse livro? Ele reflete muito, porque eu já mostrei o livro pra vocês, ó. É uma borboleta. Por que será? 40 dias de lagarta a borboleta. De maldição em bênção. Então, quem tiver nesses 40 dias aqui nesse devocional, são 40 dias que Deus vai transformando a nossa vida. Você vai transformar a sua vida através de oração, através de bênção, E aí eu falo que a gente vai sair da lagarta à borboleta, da maldição à bênção. Sabia, 40 dias, alguns números são muito frequentes na Bíblia. Você sabia disso? E trazem consigo uma interessante simbologia. Por exemplo, foram habitualmente colocados lá pelo Espírito Santo. A gente fala de simbologia, numerologia, não de coisas... Porque é bíblico. Tem mais de 150 referências na Bíblia de numerologia. Você sabia disso?
O 40 é a representação de uma delas. Para mim, ó, eu tenho 40 anos. E tudo isso que eu falei para vocês, eu vivi dentro desses... transformando para chegar nos meus 40 anos. Vivi nos meus 40 anos. Estou vivendo. Entendeu? E vou viver também mais uma próxima transformação que vai ser essa. Que eu quero com vocês, tá? Então, o Espírito Santo que inspirou o escritor das Sagradas Escrituras a revelar, por meio deles, importantes realidades da nossa salvação. O número 40 é um deles, tá? Resumidamente, o que 40 quer dizer? É um número bíblico. Ó, 40 dias, eu fiz um resumo, um apanhado aqui. O povo de Deus ficou 40 dias no deserto, antes do quê? Quem se lembra? Da terra prometida. Por quê? Eles desviaram o caminho, ficaram no deserto. Deus já tinha planos para eles. Aí ficaram 40 anos, ó, 40. 40 dias Jesus foi tentado no deserto. 40 dias Jesus foi tentado no deserto. Você já parou para pensar? Volta na sua vida, uma vez ou outra, que você ficou por 40 dias passando por uma dificuldade. Pega uma folhinha e conta quantos dias você ficou naquele processo. Eu tenho certeza que foi 40 dias. 40 dias, depois vem a Páscoa, né? Isso. Período do tempo. Depois vem a Páscoa, que é aquele, né? Tem todo aquele processo da quaresma, que são os 40 dias. Como eu disse, 150 referências bíblicas do número 40. Depois tem 40, que é o ciclo da metamorfose. Então, assim, é um estágio da borboleta. Sabia? A borboleta, ela fica 40 dias para transformar em borboleta. Ela é um ovo, é um estágio. Ovo, ela deixou o ovo, ela é uma lagarta, se transformou em uma borboleta. Então, nós que estamos aqui, vocês que vão ver, que estão vendo essa live agora, a transformação do ovo, da lagarta, para borboleta. Você vai se transformar nesses 40 dias numa borboleta. Em algum processo você vai passar. Se você ser o quê? Perseverante, tá? Nesse devocional. Então, assim, transformando maldição em bênção. Aí eu falei da lagarta. E para a mulher, quem se lembra? Os 40 dias, 40 semanas. Do que? Gestação. Maternidade com café. Para quem não sabe, é porque o meu nicho é maternidade e a gente trabalha no Instagram Maternidade e Fé. Então, maternidade com café, essas lives dos 40 dias, que é o foco, não vai ser focado só maternidade. Eu vou falar, oracional, tá? É oracional. Então, assim, o Deus dos cristãos é o Deus da metamorfose, falava Padre Pio. Você joga sua dor no colo dele e reencontra a paz. Você joga o desespero e encontra o quê? Esperança. É assim, né? Então, assim, a gente tem que parar mais, para de murmurar. A gente tem que parar as murmurações. Eu vou ler agora aqui rapidinho a passagem da borboleta. Que é a metamorfose. Não, vamos entrar no dia de hoje, o primeiro dia, tá? Ó, o primeiro dia sobre o tema. Esse tema que eu preguei aqui, ó, tá pregado lá, transformando maldições em bênçãos. Já parou para pensar no sentido da palavra maldição? Maldição significa ao pé da letra maldizer, falar mal. Assim, falar mal de uma pessoa já é de certo modo uma maldição que se lança sobre ela. Pois falar mal de alguém, ou seja, maldizer alguém, é amaldiçoar esse alguém. Sério, né?
Que cuidado então devemos ter com o que falamos, de quem falamos e para quem falamos. Peçamos como o Davi, rei Davi. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Lá em Salmo 141, ele fala, né? Para Jesus guardar a sua boca. Porque da boca, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver cheio, nesses 40 dias, ó, a gente vai orando, vai trazendo coisas boas para o coração, vocês vão perceber como vai sair coisas boas da sua boca. Ou pensando, a mente, coração. O que a gente pensar, o que a gente falar. E o do coração é tudo coisa, falando coisa boa, vai ser coisa boa. É da vida isso. Se você falar coisa ruim, vai procrastinar, só vai sair coisa ruim, só vai acontecer desgraça, o contrário da graça, né? Então, assim, quanta gente está amaldiçoando a própria saúde nesse 2022? Quantas pessoas estão amaldiçoando o próprio dinheiro? Ah, recebi meu 13º, recebi meu salário, não deu para nada, não dá para nada. Não é assim que fala? Ah, esse dinheiro, essa bosta, esse salário, não dá para nada. Claro, você está amaldiçoando ele, não vai dar mesmo. Não vai dar mesmo. Agora você fala, Senhor, obrigada por esse salário, obrigada que o Senhor possa multiplicar. Faz uma oração sobre aquele dinheiro, antes de chegar na sua conta. Vai acontecer, ele vai render. De alguma forma ou outra, Deus vai providenciar. Vocês vão ver. Tem gente que a própria casa amaldiçoa, né? O teto que mora, o lar que mora. Essa casa é uma merda, essa casa não sei o que. Para de profetizar coisa ruim. O casamento, tantas pessoas pensam em se separar. Tantas pessoas não querem viver mais com aquela esposa, com aquele esposo. Mas por quê? Só está falando coisas ruins, ouvindo coisas ruins, vendo coisas ruins. Começa a falar coisa boa, pensando coisas boas, vocês verão coisas boas, né? Amaldiçoando o casamento, a família, o país, esse Brasil, os seus governantes. A questão não é quem vai governar, eu sei que tem tudo a ver, mas a gente tem que pedir que Deus governe sobre aquele que está lá. Então começa a orar dessa forma. Senhor, que o Senhor seja o governo principal daquele que vai governar, que seja governado pelas suas mãos. Mas imagina um monte de mente se conectando a uma oração boa para o governo do Lula. Vai ser uma bênção. Então vamos profetizar coisas boas, né? Diante de quem está no trono, né? Então assim, de tanto que fala dos outros, as suas coisas começam a andar para trás. Infelizmente, a lei da vida. A lei da vida é essa, né? Agora vamos falar de coisas boas, de bem dizer. Significa falar bem, o nome já fala, bem dizer. Abençoar pela palavra. Que tal ganhar um novo padrão de linguagem? Assim como o canto novo é próprio do homem novo, dizia Santo Agostinho. Vamos profetizar coisas boas, vamos cantar, vamos proferir coisas boas. É próprio do homem novo o linguajar novo. É você que decide falar diferente, ser diferente. Para de procrastinar, para de mimimi. Chega, amadurece, gente. Vamos amadurecer, vamos crescer. Mas como que eu faço isso? Naquele pilar. Como que eu soluciono tudo isso? Como que eu mudo meu jeito de falar, meu jeito de pensar, meu jeito de agir? Oração pessoal, comunitária, com fé, perseverança. A comunitária pode ser você ouvir uma pregação num dia. Você ouvir, independente de religião, está falando de Deus, a gente pode focar na palavra. Dos princípios cristãos, ele está pregando a Bíblia? Beleza? Vamos ouvir. É Deus falando através daquela pessoa. Entende? Então é próprio do homem nosso novo linguajar. Você pode transformar a maldição em bênção, deixando de falar mal e passando a falar bem. Seja lá de quem quer que seja, aquele que tem domínio sobre suas palavras é um homem abençoado e fonte de bênçãos. Você é fonte de bênção? Você é luz para o outro ou você é treva? A partir do momento que eu quis transformar a minha vida, a ser luz na vida do outro,
Eu reconheci que eu tenho que fazer coisas boas, contribuir, e os princípios cristãos têm que estar em mim. Eu tenho que ser luz para o outro, eu tenho que ajudar o outro. Eu não tenho que falar mal do outro. Pode ser que eu já fiz, pode ser não, eu já fiz isso na minha vida. Eu já coloquei um na frente do outro. Todo mundo erra, todo mundo tem pecado. Nós estamos aqui para corrigir e para amadurecer. Mas se eu não tivesse errado, eu não teria amadurecido. Eu penso assim: aquele que tem domínio sobre as palavras é um homem abençoado e fonte de bênçãos, capaz de refrear todo o seu corpo. O cão late, a cobra sibila, o canarinho canta, o jumento zua, o hipopótamo grunhe, e o homem e a mulher de Deus abençoam. Nós vamos abençoar agora nossas vidas. Vida e morte, bênção e maldição. Você pode e precisa escolher. Você quer uma vida de bênçãos para 2023, atrair coisas boas, ou uma vida de maldição? Pense nisso. Você vai colher o que você plantar e colherá o que você escolher. É preciso tato para organizar o dicionário da alma e discernimento para compor o vocabulário da sua salvação. Como não temos asas de borboleta e nossas cordas vocais não são de violino, é bom dedicarmos uma atenção especial a quem? As nossas palavras. E no final, eu quero fazer uma oração diária. Então vamos fazer junto essa oração? Só tem mais uma coisinha que eu queria falar com vocês. Ah, tá. Como que o inimigo ele acessa a sua história? Devido à falta de discernimento e vigilância do uso das suas palavras. Se você mudar agora, falando, não, eu quero mudar, então vai ser uma forma de você mudar, vai acontecer coisas boas nessas mudanças, transformação. Então nós estamos dentro do ovo, não se esqueça. Nós vamos passar pela lagarta, para se transformar no quê? Nessa borboleta aqui, 40 dias, tá? É o processo da metamorfose. Então, vamos orar. O Espírito Santo sempre nos leva além. Eu sei, contigo eu vou. Senhor Jesus, não, vou fazer diferente. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Quem tá ouvindo aí, vai repetir no seu coração. Essa oração vai ser de quebra de maldição, tá? Quebra, Jesus, toda maldição que um dia lançaram sobre mim. Quebra, Senhor, toda maldição que um dia lançaram sobre mim. Que caia por terra toda palavra má que hoje me aflige. Que caia por terra toda palavra má que hoje me aflige. Descanso em Ti todo juízo mau e toda sentença negativa que durante a vida eu recebi. Que toda condenação seja desterrada em Teu santo nome, Jesus. Quero sempre levar comigo uma palavra abençoada. Ter um olhar abençoado e atitudes abençoadas. Repete no coração. Eu acolho a bênção. Eu me decido por abençoar e ser abençoado. Eu transformo o mundo a partir das minhas palavras e do meu testemunho de vida. Amém. Eu desejo que o dia de hoje seja repleto de discernimento e sabedoria. Vai pedindo para Deus. Senhor, dai-me discernimento. Senhor, trava a minha língua, Senhor. Quando você vai fazer alguma coisa ou vai falar de alguém,
Então assim, trava, pensa, o que vai me agregar, o que vai agregar nessa pessoa que eu tô falando daquela pessoa, vai mudar, vai fazer diferença na vida dela. Se for um testemunho, bem, se não for, não tem condições. Então assim, vamos sentir essa música. Senhor Jesus, transforma cada um que está aqui nessa live, cada um que vai entrar, Jesus. Transforma, Pai. A partir de hoje, dá discernimento nessas pessoas, sabedoria, em que falar. Espírito Santo, te conduza. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo para que você seja conduzido. Tenta ouvir a voz de Deus. Seja conduzido por Ele a partir de hoje. Muda sua boca antes de falar um palavrão. Troca por uma palavra de bênção. Não deixa o mal entrar no seu 2023. Hoje é dia 28, temos o dia 28 inteirinho ainda. Dia 29, dia 30, dia 31. Já dá para você aquecendo, esquentando o seu 2023. Para que você pise com o pé direito, para que você seja abençoado. Quero cumprir o teu querer, pois eu sei que posso Senhor ir. Jesus, eu oro para essas pessoas que estão aqui agora, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, transformar o coração. Transforma corações que estão aqui nessa live, Senhor. Contigo eu vou além. Vem, Senhor Jesus. Paire sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem. E eu vou. Cuida, Senhor, da nossa mente, Senhor Jesus. Que nós possamos ser luz para o outro. E eu vou. Aonde a tua glória me levar. Tapa os ouvidos, Senhor. Possamos absorver somente o que vai nos fazer crescer, Senhor. E eu vou aonde a tua glória me levar. Fale com o Espírito Santo aí. Espírito de Deus, Quero orar por você que está aí, você está entrando agora. Vou deixar essa live gravada, tá, gente? Deixa salvo. Espírito de Deus, move-nos, trava nossa língua. Nós vamos transformar 40 dias transformando maldições em bênçãos, Senhor. Nada vai cair em nossa tenda. Nada que for proferido de coisa ruim vai chegar à nossa tenda. Tudo que for do mal não vai ser refletido em nós, Senhor. Todos que estão aqui, Senhor, abençoe 2023. Eu profetizo coisas boas, processo, progresso, vida, Senhor, para cada um. Essas empresas vão crescer, vão fortalecer. Sabe aquela semente que você colheu, você vai começar a plantar. 2023 é um ano de muitas graças. Você que plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Você que plantou coisas ruins, ainda dá tempo de se arrepender e pedir para Deus perdão. Senhor, me perdoe porque eu falei mal daquela pessoa, porque amaldiçoei a vida daquela pessoa. Transforma meu coração a partir de hoje. Eu só quero falar, profetizar coisas boas, Senhor. Você tem que deixar Cristo viver em você. A partir de hoje a gente vai passar por uma transformação. Eu falei, são 40 dias de devocional. Hoje essa live está sendo mais... Está demorando mais porque eu fiz essa apresentação toda, né? Mas eu não quero tomar o tempo. Por isso que eu vou deixar gravada todos os dias. E amanhã, o segundo dia, nós vamos estar falando sobre transformando a murmuração em louvor, tá? Transformando murmuração em louvor. Como que se faz isso? Amanhã nós vamos aprender isso, tá? Então hoje
o tema de hoje, todo mundo aí, transformando maldições em bênçãos, né? Então vamos lá. Solução, o que vocês aprenderam? A solução para isso: oração pessoal, oração comunitária, com fé e perseverança. Para que nesses 40 dias você transforme a sua vida de maldição em bênção. E aí você se transforma numa borboleta linda, que possa levar luz para o outro, transformando a vida do outro, né? E refletindo coisas boas para o irmão, para ele querer beber da sua água, transformar a vida dele também, porque ele vai ver que a sua vida está sendo transformada, sua vida está sendo abençoada. Transformar a vida não é ganhar muito dinheiro, transformar a vida é você viver bem, os princípios cristãos, obedecer os princípios aqui na terra, para você viver bem aqui na terra. E as bênçãos virão, com certeza, porque Deus, Ele reconhece tudo isso. E às vezes que você está num dia, aquela tribulação, né? Você vai vencendo. Por quê? Porque você só tem gratidão na sua vida, só tem tudo, coisas ruins que acontecem, você está agradecendo, coisas boas. Falando em gratidão gera milagres. Esse é o tema do meu livro, que eu tô... É um segredinho aí, tá? Mas Gratidão Gera Milagres, ele tá, assim, muito lindo. Esse livro que eu escrevi já tá nas mãos do capista, né? Ele vai estar transformando isso, esse livro, em muitas bênçãos para muitas famílias. Por quê? Quando você vive a palavra de Deus, sua vida reflete para o outro coisas boas, e você amadurece, e as pessoas começam a te acompanhar, as coisas que Deus tem feito em sua vida, os milagres que Deus tem, não pode ficar para você, não pode ficar em vão. Isso tem que ser testemunhado, né? Então, esse livro eu conto o testemunho das minhas bênçãos, dos meus 3, por isso que eu falo maternidade com café, que é desde o meu primeiro filho, né? Demorou, para quem não sabe, 4 anos para ter o Gabriel. Eu estava numa clínica de infertilidade. E é todo um processo, a gente tem que passar por alguns estágios, aí depois a gente vai transformando, Deus vai entrando em nossa vida, vai trabalhando. E aí as pessoas, e quando acontece um milagre como aconteceu, perder em 9 dias engravidar, não fui eu que escolhi isso, foi Deus. Mas para quê? Para a missão. E quando eu comecei aqui hoje, eu falei para você, vou repetir novamente a frase do Monsenhor Jonas Abib, tá? Deus tem uma missão para você, ela é só sua. Se você não a realizar, ninguém pode realizá-la em seu lugar. Então fica para hoje essa missão, esse conforto, essa palavra para você que o Senhor tem em bom lugar, Monsenhor Jonas Abib. Ele sempre falou isso, né? Que todo mundo tem uma missão. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte, que é assim a vida da gente. A gente tem uma missão na Terra e a gente tem que descobrir. Muitos falam propósito. O propósito que está em você é o que Deus fez para você. Ah, mas como assim, Luciana? Eu vou te explicar. Você, imagina com quantos que você lutou para estar no útero da sua mãe. Por quantos você disputou uma vaga aí, 2, 3, sei lá, tem gêmeos, trigêmeos aí. Você enfrentou, sua vida já começa enfrentando lá dentro. Só que Deus, antes de acolher no ventre, Ele já te chamava pelo nome, Ele já sabia que Ele já te conhecia, já sabia a cor do seu cabelo, tudo. Então, você foi feito de propósito por um propósito, porque Deus já sabia. Entendeu? Então é assim, o que Deus tem para você, ninguém muda. A sua missão, você vai ter que descobrir. Você que vai ter que transformar a sua vida para poder realizar e ser luz na vida do outro. Qual que é a sua missão para o outro? Qual que é o seu servir para Deus? Entendeu? Então, se você não sabe, você vai fazer uma experiência. Você vai fazer o melhor do que você faz hoje.
Ah, você sabe fazer pão, você sabe fazer serviço à família, você sabe bater um bolo, você sabe, sei lá, sabe dirigir bem, é motorista. Então você vai fazer o melhor que você sabe fazer. O melhor da sua vida hoje, viver o hoje como se não existisse próximo passo. Mas se lembrando que você foi feito de propósito por um propósito. Você foi feito de propósito por um propósito, por uma missão que Deus te deu, e essa missão tem que ser aqui na Terra. Eu descobri minha missão, a minha, Luciana Azevedo. Minha missão é a maternidade. Minha missão é viver a maternidade. Eu fundei um apostolado, né? Eu sou fundadora da Geração das Graças. Hoje é o último dia da novena, daqui a pouco eu saio daqui para postar o último dia da novena para as mulheres que estão tentando engravidar aí. Graças a Deus, mais um positivo numa mulher após os 40 anos, né? Tem acontecido muito disso, muitas mulheres amadurecidas já, após 40 anos engravidando. Então, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus, gente, né? Tudo pode naquele que nos fortalece, Deus é conosco. Então, assim, eu quero deixar aqui esse primeiro dia dos 40 dias desse devocional. Mude, transforme a maldição em bênçãos. Vamos transformar. E até 2023, esses 40 dias vai acabar, se eu não me engano, dia 5 de fevereiro. Vamos transformar tudo que foi mal proferido sobre a sua vida. Que caia por terra, tudo, toda maldição, desde a árvore genealógica vai cair por terra. E você vai ver como vai ser diferente a sua vida. Como você vai ser transformado nesse processo. Então, gente, tenha um ótimo dia, um bom dia. Você que está aí no trânsito, dirigindo, não sei para quem que vai chegar essa live. Eu falo que vai chegar para quem Deus quer, para quem o Espírito Santo levar. E vai encarregando, e vai levando, e vai transmitindo para outro, tá? Quem não me conhece, sou Luciana Azevedo. E eu falo de maternidade e fé. Agora, nosso 40 dias, que é maternidade com café. Falando nisso, eu vou tomar meu cafezinho de novo, na companhia dos meus 3, que aqui nós estamos de férias. Então o marido está de férias. E assim a gente vai fazendo o que Deus quer. Eu fui impulsionada a fazer esses 40 dias, eu não sei como eu vou fazer, mas eu estou sendo movida pelo Espírito Santo. E eu creio que vai dar certo. Amanhã, às 7 da manhã, espero por você. Um beijo, tchau. Manda essa live para outra pessoa que não deu pra ver. Às vezes falou com ela. Tá bom? Então, tenha um grande dia. E ó, transformando maldição em bênçãos. Ó, não esquece. Escuta. Salva coisas boas. Fala menos. Fala igual o Papa. Fale mais de Deus, menos de você, da sua vida. E nada dos outros. Um beijo. Vamos ver como que